Primeira leitura, Joel, capítulo 2. Tocai a trombeta em Sião, e clamai em alta voz no meu santo monte. Tremam todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, já está perto. Dia de trevas e de escuridão. Dia de nuvens e densas trevas. Dia de nuvem e densas trevas, como a alva espalhada sobre os montes. Povo grande e poderoso, qual nunca houve desde o tempo antigo, nem depois. Dele haverá pelos anos adiante, de geração em geração. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Isso com jejuns e com choro e com pranto. E rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Quem sabe se não se voltará e se arrependerá e deixará após si uma bênção, uma oferta de alimento de libação para o Senhor vosso Deus. Tocai a trombeta em Sião, santificai um jejum, convocai uma assembleia solene. Congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, congregai as crianças e os que mamam, saiam o noivo de sua recâmara e a noiva de seu aposento. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar, digam: poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que os gentios dominem. Por que diriam entre os povos: onde está o seu Deus? Essa é a palavra do Senhor. Demos graças a Deus. Segunda leitura, 1 João. Não amem o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém ama o mundo, se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos, a soberba da vida, não procedem do Pai, mas procedem do mundo. Ora, o mundo passa, bem como os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Essa é a palavra do Senhor. Graças a Deus. Aclamação do Evangelho. O profeta Joel diz: em sinal de arrependimento, não rasguem as roupas, mas sim o coração. Voltem para o Senhor, nosso Deus, pois Ele é bondoso e misericordioso, é paciente e muito amoroso, e está sempre pronto a mudar de ideia e não castigar. Proclamação do Evangelho do Senhor, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes vistos por eles. Aliás, não tendes galardão junto de vosso Pai que está nos céus. Quando, pois, derem esmolas, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já tem o seu galardão. Mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola seja dada em secreto. E teu Pai, que vem em secreto, ele mesmo te recompense publicamente. E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar de pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora ao teu Pai, que está em secreto. E o teu Pai, que vem em secreto, te recompensará publicamente. E quando jejuares, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram seus rostos, para que aos homens pareçam que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam seu galardão. Tu, porém, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava o teu rosto,
para não pareceres aos homens que jejua, mas ao teu Pai que está em secreto. E teu Pai, que vem em secreto, te recompensará publicamente. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem corroem tudo e consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali também estará o vosso coração. Esse é o Evangelho do Senhor. Louvado sejas, ó Cristo. Queridos, vocês podem se assentar. Glória a Deus. Caras, eu amo a palavra de Deus. Mesmo quando ela nos bate, ela é maravilhosa. A gente precisa dela o tempo inteiro. E eu queria que você atentasse para tudo que o Senhor tem para falar com você aqui hoje. Nós estamos entrando no período da Quaresma. E a primeira coisa que Deus tem a dizer para você é: lembra-te de que você é pó, e ao pó tornarás. É assim que a gente impõe cinzas sobre a cabeça dos irmãos. A gente passa e fala: lembra-te de que és pó, e ao pó tornarás. Isso remete lá a Gênesis capítulo 2, versículo 19, né? Onde Deus vira para o homem depois da queda e diz para ele: do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que voltes à terra, pois dela você foi formado, porque você é pó, e ao pó voltará. Lembra-te de que és pó. Meus irmãos, a igreja propõe o rito de uma quarta-feira de cinzas para lembrar você que você não é eterno. Eu sei que a gente prefere 1000 vezes uma purpurina do que umas cinzas. Não é verdade? Purpurina tem a ver com alegria, com sair por aí, cantar e tudo mais. Inclusive, o carnaval não tem nada a ver com a Quaresma e nem com a quarta-feira de cinzas, né? O pessoal acha que a igreja propõe aí, vamos fazer o carnaval e depois vamos fazer a quarta-feira de cinzas para absorver o povo. Não. Pelo contrário, né? Foi a sociedade que colocou o carnaval ali antes da quarta-feira de cinzas, que é o período em que iniciava a Quaresma, porque na Quaresma o povo não come carne, né? Na Quaresma o povo não bebe cerveja e tal. Falou: vamos fazer uma festa onde a gente vai ao máximo nessa coisa aí de festejar, porque aí nós vamos entrar num período penitencial, né? E aí cria-se uma festa horrorosa, né? Porque se uma é a falta de carne, a outra é carne total. Vamos churrasquear, vamos beber até cair, né? E tal. Enfim, de modo que o mundo criou uma festa que é completamente o contrário do projeto de Deus. Uma coisa que vai na contramão da Páscoa. O cristão, ele celebra a Páscoa. O cristão, ele celebra a esperança da ressurreição, certo? A gente acredita que Jesus ressuscitou e que esse mundo, conforme o conhecemos, está passando. Esse mundo está se esvaindo. Não é que o planeta Terra vai ser destruído, não. O lance é que a presente era está passando. E uma nova começou através de Jesus. Isso é novos céus e nova terra. O povo de Deus é o povo da esperança. E não é o povo do carpe diem. O carpe diem é a respeito de aproveitar o agora. Aproveita o dia. Porque assim, como diria lá, se eu não me engano, o profeta Isaías, me esqueci agora. Comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Então assim, vamos aproveitar para comer bastante, beber bastante, porque é só isso que a gente tem de esperança. E o apóstolo Paulo diz assim: olha, se a esperança que você tem fosse apenas para essa vida, nós somos os mais miseráveis, os mais tolos.
eu gosto de dizer, os mais otários dos homens. Porque assim, se Cristo não ressuscitou, e se não há esperança para além dessa vida, talvez eu pudesse dizer para você, olha, a melhor coisa que você faz é se divertir ao máximo e aproveitar todos os prazeres da carne. Porque, enfim, amanhã não vai ter mais tempo de fazer isso, porque você vai morrer. Uma coisa é certa nas duas filosofias, você vai morrer. Só que na filosofia cristã, você se lembra que você vai morrer, que essa era está passando. E tudo em você que tem a ver com essa era vai passar também. Mas vai ressuscitar a partir dali. Um novo Vitor, um novo Jaime, um novo Lázaro, um novo irmão, uma nova irmã. Vai ressuscitar do outro lado. Na ressurreição de Cristo. É claro que a gente celebra isso de modo a anteceder, né, antecipar essas bênçãos através da Páscoa. Na Páscoa a gente celebra a ressurreição de Jesus, porque é ali que está a nossa esperança, é ali que está a nossa vida, é ali que está o nosso amor. Mas para chegar lá, é importante você entender que para ressuscitar, você precisa morrer. Para uma semente germinar, ela precisa, como disse Jesus, cair na terra, morrer, e ali ela vai ser tomada, massacrada, umidificada, toda detonada para que a casca dela quebre, para que enfim saia uma pontinha de uma folhinha, que um dia vai ser uma árvore gigante, mas começa ali com aquela semente. A semente da nova criação é sobre isso. A ressurreição, a nova criação, é a realidade a respeito dos filhos de Deus. Mas o que nós estamos fazendo nesse momento é plantá-la. É plantá-la fundo. E essa semente precisa morrer. Aquilo que você é hoje, é claro, isso é cíclico. Eu não estou falando que isso vai acontecer na quaresma e na Páscoa você ressuscita e esquece todo o resto. Não. A quaresma é sobre intensificar uma coisa que faz parte da espiritualidade cristã. É jejum, é doação, é oração intensificada. Por quê? Porque o tempo inteiro, eu e você, somos esse ser que está entre o já e o ainda não. Está entre a chegada da glória, está entre a ressurreição de Cristo que vai tomar a nós. E o ainda não ressuscitei. Enquanto eu não ressuscito, eu preciso plantar em lágrimas essa semente. Como diz o Salmo, quem sai andando e chorando enquanto semeia a boa semente, voltará com júbilo, trazendo consigo os seus feixes. A gente já vê algo dessa recompensa ainda nessa vida, sem dúvidas. Quantos de vocês não já viram, né, os seus casamentos sendo restaurados, já viram perdão finalmente brotando do seu coração quando você achava isso impossível? Pais sendo renovados para ser pai de verdade. Mulheres se tornando mulheres de verdade, homens tornando-se homens de verdade por meio do Evangelho. Pessoas ressuscitadas estão surgindo. Isso é maravilhoso, porque aquele que está em Cristo é já uma nova criação. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Mas é para pessoas ressuscitadas que o apóstolo Paulo também escreve Romanos capítulo 6, dizendo, olha meus irmãos, vocês foram enterrados com Cristo, sepultados com Cristo no batismo, para que vocês possam ressuscitar para uma nova vida. Sabedores disso, que Cristo foi morto e agora ele já não morre. E aí por fim ele fala, gente, façam as contas, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Eu acho que todos vocês entendem que isso é um processo, né? Considerar-se morto, de acordo com o apóstolo Paulo, né? Fazer as contas sobre o que o Evangelho diz e aquilo que você é. Você vai fazendo as contas e descobrindo que você morreu para o pecado não é mais o seu senhor, e a linguagem que a Bíblia diz é a de um resgate mesmo. O pecado não é mais o seu senhor. É como se você estivesse devendo algo para alguém,
né? Como no passado acontecia. E aí você não tinha como pagar, o que acontecia? Essa pessoa te colocava como escravo. E aí você ficava servindo essa pessoa durante o tempo que fosse considerado necessário para pagar a sua dívida com ela. Mas aí podia surgir a figura de um resgatador, né? Alguém que tinha dinheiro, tinha bem suficiente para poder te resgatar e que fosse seu parente, não podia ser qualquer um. Ah, eu vou resgatar o fulano. Não, não é aceitável. Você é parente dele? Não, então ele vai ter que pagar. Mas quando era um parente mais próximo, ele chegava e resgatava. Ele dava a paga para aquela pessoa e resgatava aquele que estava escravizado e levava. A Bíblia diz que nós fomos resgatados do pecado, como se o pecado, é um pecado com P maiúsculo, né? Era um tirano sobre nós, mais poderoso do que o faraó era para o povo de Israel lá no Egito. Jesus diz que todo aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. E nos tornamos realmente escravos dele, porque a gente não tem como pagar esse negócio. E a gente cheio de pecado. Precisamos entender que fomos resgatados, que o sacrifício de Cristo por nós na cruz já nos libertou do poder do pecado. E agora nós precisamos e devemos andar em novidade de vida. Considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. E a linguagem do apóstolo Paulo é: considerem-se. Você precisa, dia após dia, se considerar. O problema é que você se esquece. O problema é que eu me esqueço. Todos os dias a gente se esquece. E é por isso que nós entramos na quaresma com a liturgia cristã nos dizendo: lembra-te, você é pó e ao pó voltará. Lembra-te que você não é eterno. A gente pensa que nunca vai morrer. E a gente celebra como se nunca fosse morrer. Dirige o carro como se nunca fosse morrer. Jovem tem muito essa sensação: não, vou morrer nunca, mano, tem coisa para fazer. E bebe como se nunca fosse morrer. E Deus está querendo te lembrar: olha, você não é Deus, tá? Você não é Deus. Uma hora ou outra, esse negócio vai acabar. E quando você, que é pó, morrer e virar pó, o que vai ficar, o que vai restar da Bia? O que vai restar do Jaime? Uma história? História de quê, meu irmão? O pessoal vai contar a minha história, mas se eu estiver no inferno, o que adianta isso? Ai, construir uma história linda. Ah, que bom. Bom para vocês. Mas para mim, nada. Quando o André se for, quando o Vitor se for, quando você se for, meu irmão, o que vai restar de você? Tiago nos diz isso, né? Olha, aquilo que o homem é, a riqueza humana, é como a erva. Essa beleza que a gente tem é como a flor da erva. Seca-se a erva, cai a flor, murcha esse negócio, vira uma palha que vai ser jogada ao vento. Não serve para nada. Mas a segunda coisa que ele diz é que a palavra do Senhor permanece para sempre. Eu quero te dizer algo, meu irmão. Essa era está passando. E aquilo de você que pertence a essa era vai passar também. E só vai permanecer aquilo que você construiu em esperança e em fé na ressurreição de Jesus. O que vai ficar de Bia? Tesouros ajuntados no céu. O que vai ficar de Camila? Tesouros que ela juntou nos céus. Coloca aí o finalzinho do texto do evangelho de hoje. O que a quaresma nos convoca a fazer é aprender a juntar tesouro no céu, onde nem a traça nem a ferrugem, olha só, aquilo que faz virar pó, onde os ladrões não minam nem roubam, e a traça e a ferrugem não dão conta de consumir, não destroem. Como que eu vou fazer isso, Jaime? Jesus vai dizendo, né? Olha, aprendam a ser, nós estávamos pregando isso alguns domingos atrás, aprendam a ser filhos de Deus.
Como? Amando os seus inimigos e orando por quem vos persegue. Olha só, assim vocês se tornam filhos do Pai que está nos céus. Essas coisas vão permanecer. As obras realizadas em Deus vão permanecer. Aquilo que você fez para poder ser salvo vai virar pó. Porque você usou como um meio errado. Você não confiou em Cristo, que fez um sacrifício perfeito por você. É por isso que a gente sempre ora aqui no final das intercessões. A nossa esperança toda está no Cristo ressuscitado. É nele que habita a nossa esperança. E não há nada que possamos fazer quanto ao fato de que nós somos pó. O que podemos é ajuntar tesouros que não podem ser destruídos. Tesouros que nos embelezam. Tesouros que nos fazem ser. Porque quando a alma do ímpio, quando o ímpio morre, a sua alma está perdida. Ela aguarda uma ressurreição para a morte, para a aniquilação, para a destruição. Mas a alma do justo, ela persevera. O seu corpo vira pó. E ele aguarda uma ressurreição, porque esse pó um dia vai ser restaurado na ressurreição. O corpo de Jesus não virou pó, mas a maioria dos corpos dos santos ao longo da história virou pó. Você provavelmente vai virar pó um dia. Mas Jesus sabe aonde está cada pedacinho. E ele junta. E ele faz o Luiz voltar a ser o Luiz que ele foi criado para ser. Herdando aquilo que ele ajuntou de tesouros no céu. E não, tesouro no céu não tem a ver com dízimo e oferta. Eu já vi irmãos dizendo isso, né? Existe um banco no céu. E vocês têm que admitir. Quando você oferta na vida de alguém, dizima na vida de alguém, principalmente alguém que é um terreno fértil. Quem é o terreno fértil? É o irmão rico. Aí você vai dar mais para o irmão rico e aí você tem uma herança maior no céu. Meu irmão, não tem nada mais contrário ao evangelho do que isso. Como diria Salomão, dê ao pobre, aquele que não tem como te retribuir, porque aí sim você vai ser recompensado por Deus. Quem dá ao pobre não tem recompensa nele, tem recompensa em Deus. Quem dá sem esperar receber de volta, é Deus que vai pagar. Está entendendo? Esse é o projeto, meus irmãos. Você não é Deus. Você é uma tragédia. É o selo da criação, a imagem de Deus, dotado de tantos dons incríveis, mas você caiu. Lembra-te de que você é pó. Lembra que você não dá conta. Nós precisamos entender que há algo de muito errado com a gente. A gente precisa do evangelho todos os dias. Todos os dias nós precisamos do evangelho de Jesus. Para nos ensinar a considerarmos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Mortos para o pecado. E que o pecado vire pó. Que o meu desejo de pecar vire pó. E é tudo sobre paixão, é tudo sobre desejo. É tudo sobre concupiscência. Concupiscência é nada mais, nada menos do que desejo. O apóstolo Tiago lida com isso, né? Olha, não pensa que Deus está te tentando, não. Porque Deus não tenta ninguém. Ele mesmo não pode ser tentado pelo mal. Cada um é tentado pela sua própria cobiça. Ou seja, pelo seu próprio desejo. Quando essa o atrai e seduz. E o pecado, uma vez concebido, né, engravidado, né, o desejo, uma vez engravidado, dá luz ao pecado. E que culmina na morte. É uma relação, olha que interessante, parece que ele está construindo uma relação. Parece que tem um cara indo para o bordel ali, né, ele vai construindo ali a questão do desejo, o engravidamento, né, a paixão e tudo mais. Mas é interessante isso, porque o agradar a Deus também tem a ver com paixão, tem a ver com desejo. Cristo te chama para desejar
aquilo que é desejável. A quaresma, a gente vive ela para aprender a desejar aquilo que é correto e aprender a parar de desejar aquilo que é errado. Nós precisamos aprender a deixar morrer. E aí tem disciplinas espirituais para isso. Tem disciplinas espirituais para a gente aprender, por exemplo, jejum. O apóstolo Tiago, ele continua dizendo assim, lamentem, chorem, né? Vocês que são de ânimo dobre, limpai o vosso coração. Jesus tinha dito que é do coração que vem, né, os maus desejos, essa coisa toda, vem lá de dentro. Não é o que entra na sua boca que te contamina, é aquilo que sai, porque procede da onde? Do coração. Por isso o apóstolo Tiago está dizendo assim, cara, limpa o coração. Limpa o coração. Como é que você limpa o coração, mano? Você precisa acessar as janelas desse coração aí. Como? Por meio de disciplinas espirituais que nos são ensinadas nesse evangelho de hoje. Como que eu limpo o coração? Por meio do jejum. Para aprender a ter fome de Deus, desejo por Deus e parar de deixar a minha carne ser alimentada de tudo que ela deseja. E eu não estou falando aqui, porque tem gente que fala assim, quer jejuar? Jejua de pecar. Não, de jejuar de pecar, meu irmão, não é mais do que sua obrigação. Por favor, né? Eu vou fazer um jejum aí de xingar palavrão. Vou fazer um jejum de parar de fechar os outros na rua, de xingar quem me fechou. Não, irmão, isso aí não é jejum. Isso é só a sua obrigação mesmo. Você jejua de coisas que não são pecado e que a sua alma deseja, que a sua alma gosta. Que o seu corpo se regala naquilo ali. Como diz a palavra, né? O vinho que alegra o coração do homem. Pois é, não é tempo de se alegrar agora. Agora é tempo de prantear. É tempo de lamento. É tempo de jejum. Uma amiga minha tinha um churrasco marcado na casa dela. E aí um parente muito distante, numa outra cidade, morreu. E ela tinha convidado os familiares para ir na casa dela. Aí um dia antes ela estava comentando comigo, não, eu chamei um monte de gente pro churrasco, mas eu estou desmarcando aqui já com todo mundo. E tal. Eu falei, por quê? Porque um parente morreu. Eu falei, não, mas é um parente longe lá que morreu. Eu falei, não, cara, a minha família está em luto. Seria um desrespeito eu fazer um churrasco agora e tomar uma cerveja com os amigos, sabendo que o fulano morreu. Eu estou de luto por ele. Ela entendeu o sentido da quaresma. Quaresma é sobre isso. É sobre lembrar. É luto a respeito de você mesmo. Quem está morrendo? Você. Porque Cristo morreu um dia. O poder da morte dele se manifesta na sua vida por meio do Espírito Santo de Deus. O apóstolo Paulo fala isso, né? Trago sobre o meu corpo o morrer de Cristo constantemente, para que o poder da sua vida também habite em mim. Jejuar, meu irmão, é sobre isso. É entender que estou num tempo de lamento mesmo. Eu estou num tempo de arrependimento. Eu estou num tempo de luto. Porque eu quero que a minha carne morra, para que eu possa habitar corretamente o dia da ressurreição e celebrar corretamente o dia dessa ressurreição. O apóstolo João nos diz na carta que foi lida hoje, né? Não amem o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Isso aqui é muito sério. Eu não estou falando de gostar de cachoeira. Não estou falando a respeito de gostar de futebol. Gostar de moda. Não, isso é do mundo. Mas é do mundo cosmos criado por Deus. O mundo que ele está ensinando a não amar é esse aion, é essa estrutura, é esse esquema desse mundo que está colocado, em que os seres humanos habitam desde sua queda, dentro de sistemas horrorosos, pecaminosos, que destroem uns aos outros. Tem gente que acha que o mundo na igreja é ter uma bateria aqui, né? O mundo na igreja é o pessoal tocar rock na igreja. Não tem nada a ver com isso, meu irmão. O mundo na igreja é quando o critério para avaliar se uma igreja é saudável ou não virou o critério do marketing lá, sabe? O critério
para falar a respeito de crescimento espiritual é sobre quantas pessoas você trouxe para a igreja. Não, meu irmão. Isso é deixar o mundo entrar na igreja. A gente deixa o mundo entrar na igreja quando a gente aplica aqui uma métrica meritocrática. A gente deixa o mundo entrar na igreja quando o progressismo vira a nossa forma de medir se essa igreja é justa ou não, se ela está vivendo de acordo com o evangelho ou não. Olha, o evangelho está na escritura, está na palavra de Deus. Ele não passa pelo cheque, ele não passa pela avaliação de outros olhos. É a palavra de Deus que escrutina o mundo. Está entendendo? Não deixe o mundo entrar em você, no seu coração ou na sua igreja. Aquele que ama o mundo, olha, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, e aí ele vai dizer o que é esse mundo, o que há no mundo. O desejo da carne, o desejo dos olhos e a soberba da vida não procede do Pai, mas procede do mundo. É da sua relação com a carne. Ora, o mundo passa, bem como os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Olha aqui o que não é cinza. Aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. É por isso que de uma forma super paradoxal, a gente passa cinzas na cabeça e se lembra, olha, nós somos pó. Eu necessito dessa misericórdia, porque eu não sei fazer a vontade de Deus. Quantos aqui fazem 100% a vontade de Deus em todas as áreas de suas vidas? Quantos anjos vão para o céu hoje? Não tem. É por isso que a gente se ajoelha e recebe cinza sobre a nossa cabeça. Entendemos, olha, somos pó, Deus. A gente não sabe fazer a tua vontade e a gente não vai permanecer para sempre. Então tem misericórdia de nós enquanto é tempo. Arrepende-te enquanto é tempo. E eu acho interessante porque as 3 disciplinas espirituais que a tradição cristã nos legou, elas vão combater exatamente essas 3 coisas que são o amor pelo mundo, que o apóstolo João está colocando aqui, né? Os desejos da carne, o desejo dos olhos e a soberba da vida. A leitura do evangelho que a igreja nos propõe nesse dia fala de 3 disciplinas espirituais, né? Doação, jejum e oração. E elas vão de encontro a cada um desses elementos que o apóstolo João está dizendo aqui. A concupiscência da carne sendo combatida com jejum. Concupiscência, desejo carnal, sendo combatido com jejum. Não é assim? Você está acostumado a fazer sua vontade. Toda vez que a sua carne pede, você vai desmedido, né? Outro dia eu estava voltando do trabalho, eu falei, cara, eu estou tão estressado, eu mereço um açaizão, assim. Aí fui lá, comecei a comer, falei, vou comer mais. Eu queria, assim, me mimar, sabe? Eu não sabia, tipo assim, eu já não estava querendo mais, mas eu queria comer assim mesmo. Como se fosse uma forma de eu conseguir compensar as coisas. Isso chama concupiscência da carne. É gula. Desejo carnal. Quando você está lá tomando a sua cerveja, aí já passou assim, já deu aquela empapuçada e começa assim, ó, tem mais aí, por que não, né? Pô, nem chapei, né? Vamos tomar mais. E aí começa, e vai. Olha só, a quaresma é tempo desse vinho que alegra o coração do homem. E o vinho aqui é uma ilustração para todas as bebidas. É hora de cortar. É hora de abandonar essas coisas. Não porque elas são pecado, não. Mas é porque não está na hora de se alegrar. Não está na hora de se mimar. Não está na hora de se dar conforto. Como diz o apóstolo Tiago, afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza.
Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele a seu tempo vos exaltará. Está entendendo? Não é tempo de alegria, é tempo de tristeza. É tempo da gente se lamentar a respeito dos nossos pecados. E o jejum, ele faz exatamente isso, né? Ele vai combater isso. A concupiscência dos olhos, né? A vaidade. A gente adora as vaidades desse mundo. O desejo de ser reconhecido pelo outro, a visão dos outros a respeito de nós, né? Tudo isso que é o desejo dos olhos, como Eva olhou aquele fruto e disse, entendi, isso aqui é desejável para dar entendimento. Isso aqui vai me fazer virar uma deusa. Eu imagino que João escreveu isso aqui já conectado com o texto de Gênesis, se lembrando. E você combate isso como? Doando. Doe. Perca as suas vaidades, faz uma limpa no seu guarda-roupa e tira de lá. Que tanto de roupa que você só acumula porque você quer ter. Meu irmão, doa. Não é para vender não. Tem gente que fala assim, eu não dou, vou vender. Não, peraí, irmão. Doe, abençoe. Começa a tirar também coisas que você gosta. E começa a doar. Sabe uma coisa que você pode fazer nessa quaresma? Colocar como meta dar presentes bons. Não é que esse presente horroroso. Dá presente bom para as pessoas. Você vai ser abençoado uma hora ou outra, talvez não. Você não está dando para receber. Mas pegue bons presentes e entregue. Olha, meu irmão, estou te dando isso aqui porque é uma coisa que eu amo muito. E eu quero ensinar para minha carne quem é que está no controle aqui. Sabe? Eu quero ser sóbrio espiritualmente. Eu quero crescer espiritualmente. Eu quero ter fome de Deus. Eu não quero ter vaidades. Eu quero que aquele desejo que eu tinha de reconhecimento, necessidade de justificação das pessoas, então, se torne uma necessidade de justificação de Deus e de mais ninguém. Eu não quero que mais ninguém defina quem eu sou, me avalie. Eu não quero me amostrar para mais ninguém. Eu não quero ter essa concupiscência dos olhos. Então doe. Doa dinheiro. Doe coisas. Outra coisa, doe sua vida em serviço. Porque isso começa a quebrar as vaidades do seu coração. Doa sua vida em serviço para quem você acha que nem deveria. Porque eu digo para você, tem gente que me liga que eu estou assim, poxa, podia desligar rápido, eu não consigo falar um não. Pô, que tal doar um pouquinho do tempo para essas pessoas? Às vezes você passa na rua, o que os moradores de rua mais gostam é quando você tem coragem de passar 5 minutinhos com eles conversando, ouvindo, porque eles ficam doidos para falar com alguém, ninguém quer ouvir eles o dia inteiro, né? Não é só morador de rua, idosos. Idosos ficam doidos para conversar, mas ninguém dá atenção. Sabe quem mais? Criança. Criança às vezes está doido para conversar, ou está doido para você dar um tempo ali para brincar. Esse dia eu estava no acampamento, né, ministrando no acampamento de carnaval da SEC, e em algum momento eu falei, pô, vou entrar na piscina, ficar ali com o João. Aí começamos a brincar e tal. Ele falou, papai, sabe o que eu mais gosto? Eu falei, o que você gosta? É piscina? É comida? Eu gosto de ficar na piscina com alguém. Não gosto de ficar aqui sozinho. Eu gosto que você esteja comigo. O João me quebra toda vez. E o Davi, assim, mais ainda. Papai, brinca comigo. Poxa, Davi, eu preparei esse brinquedo só para você ficar aqui brincando e eu poder fazer alguma coisa. Pô, brinca comigo. E tem vezes que eu faço isso mesmo, eu jogo tudo de lado, falo, vamos sentar aqui, o que você quer brincar? E às vezes a brincadeira é nada a ver, cara. Tem nada a ver a brincadeira. Tem processos lógicos construindo só na cabeça dele, eu não entendo o que ele está querendo. Eu lembro do João jogando carta, né? Papai, vamos jogar carta? É mesmo? Como é que é? Joga a sua. Ele, venci. Tá. Ele jogava a dele e vencia. Era maravilhoso. Mas se doe, cara. Se doe para coisas que às vezes para você não faz sentido nenhum. Se doa. Porque isso lida com problemas na sua alma. E a soberba da vida, né?
Quanta gente não quer acumular? Quanta gente não quer ser justo aos seus próprios olhos? A ilusão de que você se basta, de que você é bom demais. Diversas e diversas soberbas. Eu vou alcançar a minha carreira de sucesso, eu cresci na vida, eu mereci, eu fiz. Por isso, olha só, começa tudo aqui nessa soberba, né? Eu conquistei, eu mereço me mimar, eu mereço dar para minha carne aquilo que ela está desejando. Eu mereço a vaidade, eu mereço aquele carro que todo mundo vai olhar para mim, eu vou me sentir assim. Cara, eu achava que isso era mó besteira. Até eu dirigi um HB20 de um amigo meu. Aí eu dirigindo um HB20, fui parar na frente de uma imobiliária para resolver uns negócios da igreja. Eu vou parar na frente da imobiliária aqui, velho. Isso aqui vai me dar um respeito com o cara, né? Na época eu tinha um Ninho 96. Aí eu tinha vergonha, eu queria esconder ele lá atrás da esquina. O cara da imobiliária me ver que isso aqui não vai me dar atenção. Quando eu cheguei com aquilo ali, olha só que interessante. Se mexeu comigo, que tô nem aí para nada. Enfim, irmão. Soberbas, vaidades, necessidade de ser visto, necessidade de ser reconhecido. Começa a quebrar isso. Quaresma é para isso. É para você quebrar essas coisas. Como é que você vence a soberba da vida, né? Antes de tudo, né? Como é que você vence lá o desejo da carne? Jejum. Jesus não disse assim, olha, se vocês jejuarem, jejuem assim. Não, ele fala assim, quando jejuardes, jejuem assim, certo? Jesus está contando que você vai jejuar um dia. Jesus está contando que a sua espiritualidade cristã vai envolver uma coisa chamada jejum. Para você aprender a ter fome de Deus. A outra coisa que eu falei, concupiscência dos olhos, essa vaidade, você vence com doação, doando. Jesus não disse assim, se vocês derem esmola alguma hora, façam assim. Não, ele fala, quando vocês derem. Quando vocês doarem, não saiba a tua mão direita o que fez a esquerda. Outra coisa que você tem que aprender a fazer é servir, é doar, é fazer sem mostrar para os outros que você está fazendo. Porque tem gente assim que gosta de botar no Instagram, né? Olha aqui, gente, eu estou aqui ajudando essa família necessitada e tal. Sei lá o que você quer com isso, irmão, ganhar views. Às vezes seu Instagram nem é tão grande assim, mas aí você está querendo de alguma forma ser reconhecido pelas pessoas. E aí você não consegue ficar parecendo aquele pessoal que faz crossfit, que gosta de falar que faz crossfit. Tá no meio da conversa, fica segurando, até falando, eu faço crossfit. É igual você quando jejua. É igual você quando doa para alguém. No outro dia eu tava doando, cara. Tirei 10 e dei pro cara assim. Cara, você não tem necessidade disso. Porque isso ajuda ainda mais a lidar com o seu orgulho. Dê, sem a sua mão direita saber o que faz a esquerda. Mas por fim, a soberba da vida. Jesus não fala assim, se orardes. Ele fala, quando orardes. Porque a oração é o básico da vida cristã, meu irmão. E a soberba da vida, essa ilusão de que você se basta, de que você precisa de, enfim, vencer todas as fasezinhas e vencer o chefão, aquela coisa toda. Você é você, você é o cara, você é a mina, você, poxa, você merece. Eu tenho isso porque eu mereci. Então, a oração vai te ajudar a vencer isso. Porque a oração não muda Deus, a oração muda o seu coração. E quem ora está diariamente chegando diante de Deus e reconhecendo que ele não se basta, que ele não dá conta, por mais que ele se esforce. Ele precisa de Deus, ele reconhece humildemente que todas as bênçãos que ele tem, que todas as coisas que ele tem, vêm de Deus. Seja a sua saúde, seja a sua beleza, seja os seus dons, os seus bens, tudo isso veio de Deus. A gente tem soberba na vida, de que a gente não precisa de ninguém, a gente conquista tudo sozinho, mas a gente tem soberba religiosa também, né?
Tem gente que acha que assim, pelo tanto de santidade, pelo tanto de privação, de pertença, está merecendo alguma coisa diante de Deus. Aí você transforma o jejum numa nova forma de ser soberbo. Vence lá a concupiscência dos olhos. Aí fala, não, cara, eu sou o cara assim que... Eu sou durão, cara. Nada me faz cair. Tentação sexual, tentação de dinheiro, nada. Aí você começa a se ensoberbecer, achando que aquilo ali está te comprando uma salvação, que está te fazendo ser alguém no reino de Deus. Não, meu irmão, não tá. Tá? Tá só fazendo um papel feio mesmo. Jesus, ele não veio para os sãos, ele veio para os doentes. Ele não veio chamar os justos, ele veio chamar os pecadores. Se você não entender de uma vez por todas que você é pecador, isso aqui é ato penitencial que faz. Por isso que a sua oração tem que ser completa. Tem que ter ato penitencial, tem que ter louvor, tem que ter leitura bíblica e meditação na palavra, tem que ter intercessão, porque nisso tudo você está sendo discipulado no coração, enquanto você ora o que crê e crê aquilo que você ora. Se você não sabe reconhecer essa doença crônica chamada pecado que você tem, você não precisa de Jesus, né? O problema é que a grande verdade é que você precisa. Você só não está sabendo reconhecer isso mesmo. E a soberba se cura com humildade. O evangelho de hoje nos convida à oração. A oração é o reconhecimento de que nós dependemos de alguém maior do que nós. Mais do que isso, Jesus nos ensina que nós não podemos controlar Deus por meio da nossa oração, através de vãs repetições. Não adianta. É Ele que sabe tudo que você precisa antes mesmo de você orar. E a gente ora sabendo que Deus já sabe de tudo de antemão. A oração é uma disciplina para nós, não é uma disciplina para Deus. Deus não precisa da sua oração. Você precisa da sua oração. Esse é o lance. Por isso, Estação Casa, eu te convido nessa quaresma a intensificar a partir de hoje a sua vida de oração. E começar os seus jejuns. Não sei como é que você vai fazer. Eu sei que quarta-feira de cinzas é um dia de jejum. E a sexta-feira da paixão também. Mas você pode, juntamente com a igreja ao redor do mundo, usar as suas quartas e sextas para jejuar, ou só a sexta, que seja. E jejua, aprenda disciplinas espirituais que te ajudem a vencer a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne. Aprenda a praticar a doação. Comece a estabelecer o que você vai doar. Comece a estabelecer agora. Eu queria até que passasse os papelzinhos aí, se possível. Para você estabelecer o que você vai doar ao longo desse tempo. O que você vai jejuar ao longo desse tempo. Talvez fazer algum propósito, eu não sei. Mas eu quero que você pense, não em algo que você pode fazer para comprar a graça de Deus, não. Eu quero que você pense em algo que te ajude a afligir essa sua alma confortável. Aflige essa alma. Rompa toda a casquinha aí. Eu queria que... Vamos ver se tem mais canetas aqui. A gente pode anotar e ir passando para trás. Mas eu acho que tem canetas, tem lápis e tudo mais. Não se preocupe, porque você vai queimar isso aí. Olha só. Pense em coisas que você pode aprender a fazer para negar a si mesmo e começar a juntar tesouro no céu. Pense em quantas vezes você tem orado por dia. Você tem orado uma vez só? Começa a ampliar um pouco mais, começa a dar mais um passo nessa quaresma. Deus, eu vou orar 2 vezes por dia agora. Constância é mais importante do que intensidade. Então vou orar pelo menos 2 vezes ao dia. Se você não ora nenhuma, fala, Deus, nessa quaresma eu vou aprender a orar 1 vez por dia. E aí eu vou fazer isso pro resto da minha vida. Lembrando que quaresma não é para você fazer só nesse tempo, não. É uma coisa que você faz sempre. Porque você é sempre cinza. Você precisa sempre do evangelho e da graça de Deus te transformando. Amém? Nós temos um material devocional aqui na igreja que a gente vai entregar para vocês em breve. Quer dizer, já tem aqui, né? Você tem disponível.
de orações, para você orar ao longo do seu dia. Para você ver o texto bíblico que você vai orar naquele dia, mas a gente está sempre mandando lá no Instagram da igreja, no grupo da igreja, mas é exatamente para você se conectar e se expor ao Evangelho todos os dias da sua vida. Se você não faz todas as leituras, fala com Deus, Deus, pelo menos o Evangelho eu vou ler todo dia e eu vou orar, vou fazer uma lectio, fazer uma leitura orante da Escritura. Eu vou ler, pensar no contexto, depois eu vou ler mais um pouquinho e eu vou tentar aplicar aquilo ali na minha vida. Eu vou ler mais um pouquinho, vou começar a orar o que eu li e depois eu vou contemplar essas coisas. Tem tanta disciplina espiritual que a gente pode praticar nesse tempo, meu irmão. Eu queria que você colocasse aí coisas que precisam ser enfrentadas, pecados que precisam ser vencidos, pecados de estimação. E começa a pensar, Deus, eu quero te oferecer isso e quero te pedir misericórdia para que eu possa vencer a minha carne. Eu quero ser santo. Deus te chamou para a santidade. Sejam santos, porque eu sou santo, assim diz o Senhor. Esse é o convite de Jesus. Dar sem mostrar que você está dando. Jejuar sem mostrar que está jejuando. É um ato que você só faz assim, do seu coração direto com Deus. É algo que você faz que só Deus está vendo. Estabelece isso, mano. Estabelece isso hoje. E vamos orar ao Senhor. Pai, nós precisamos da Tua misericórdia, Deus. Carecemos dela todos os dias de nossas vidas. E eu te peço hoje que o Senhor venha transformar os nossos corações. Fala com a gente através desse ato penitencial estendido que será a Quaresma. Fala com a gente, ó Deus, através disso que nós estamos colocando, ó Deus, nesse papel hoje, que somente a gente vai lembrar depois. Te peço em nome de Jesus, recebe como adoração aquilo que nós estamos fazendo. Em Tua misericórdia eu te peço, ó Deus. Amém.